Bom dia aos meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos aqui mais um dia para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? É muito bom nós estarmos aqui nesse friozinho, nessa manhã, né? Oh Deus, coisa boa, né? É sinal que o Senhor nos despertou para um novo dia, é sinal que o Senhor tem aí feito das suas maravilhas para comigo e para contigo na data de hoje, amém? Então vamos louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que tem aí feito do seu milagre na minha vida, Ele que tem feito o seu milagre na sua vida, e nós temos aí a alegria, né, do Espírito Santo de Deus, amém? Gibson Monteiro, seja bem-vindo. Qual o seu nome? Meu nome é Carlos, amém? Glórias a Deus. Deus tem aí nos abençoado e nós temos aí todos os dias nessa manhã, aleluia, feito aí a vontade do Pai, né? Fredson Luiz, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja fazendo infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, né? Que Deus esteja aí fluindo do seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que nós possamos aí na data desse dia romper em fé, aleluia, que nós possamos ver a glória de Deus acontecendo na minha vida e na sua vida, amém? Nós vamos tirar um tempo para estar orando, para estar clamando ao Senhor pelo seu milagre. Nós vamos tirar um tempo aí para estar intercedendo pelos nossos amados irmãos, pelos nossos amigos, que Deus esteja aí fluindo, né, com as suas mãos potentes sobre nós, que nós venhamos ver a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nós venhamos ver Deus agindo com poder e bondade, amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Rotismo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim, idealizador dessa obra e também o responsável, amém? Nós vamos estar utilizando o texto bíblico de Judas, amém? Judas capítulo 1, a reflexão. Nós temos estudado aí, dado uma olhada na historicidade da igreja, o livro dos mártires, amém? Glórias a Deus. A data de hoje é dia 4/7 de 2023, data de hoje, 4 de julho de 2023, amém? Glórias a Deus. Temos os cultos às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes, peço, amados irmãos, que esteja aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, amém? Também compartilhe os vídeos para aqueles que não conhecem Jesus ainda, para que seja aí uma fonte, aleluia, de alimentação, uma fonte de vida, né, para que eles possam aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando aí da presença de Deus. Poliana e Lourenço, seja bem-vindo. Deus esteja abençoando aí os amados irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Eu quero orar então, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja nos ajudando, ó Pai, fazendo fluir, Senhor Deus, da Tua presença santa, Senhor Deus, aleluia, que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, estar com os nossos corações gratos, ó Pai, pelo Teu grande milagre, Senhor Deus, o dom da vida, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, foi mais um despertar, Senhor Deus, que nós, aleluia, estamos recebendo do Senhor na data de hoje. Então, Pai, que seja assim, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, na minha vida, uma bênção, Senhor Deus, na vida dos meus amados irmãos, que possamos, ó Pai, aleluia, ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, para louvor, ó Deus, do Senhor, que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor, que nós venhamos ver, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, sendo manifestada, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, Pai amado, Pai querido,
esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo, Senhor Deus, de adoração, um tempo de entrega, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vendo, Senhor Deus, o teu poder, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos alicerçando, ó Pai, dia após dia. Então, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, dos nossos familiares, ó Pai, cuida, Senhor Deus, do nosso casamento, aleluia, cuida dos nossos filhos, ó Pai, eu tenho o Brendo, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, envolvendo eles, Senhor Deus, com a tua proteção, Senhor Deus, esteja envolvendo eles, ó Pai, com o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, pois a tua palavra diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde jamais se desviará dele. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, aleluia, nossos filhos, ó Pai, diante do Senhor. Cuida também da minha esposa, Senhor Deus, a diva, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo com que ela, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, revestida do teu poder, cura, Senhor Deus, tira tudo que não procede de ti, assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nesta manhã também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pelo meu pastor Márcio, ó Pai, que passou por uma cirurgia ontem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, e hoje, Senhor Deus, provavelmente estará recebendo alta, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, cuidar, Senhor Deus, do teu filho, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, na vida do teu servo, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Senhor Deus, do teu poder salvífico, ó Pai. Faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, com que ele venha ser, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, sarado, curado, transformado, Senhor Deus, pelo poder da tua glória. Então, Pai amado, Pai querido, o ajuda, Senhor Deus, aleluia, nessa situação, Senhor Deus, toma também o Vitor, ó Pai, seu filho, Senhor Deus, a sua esposa, Senhor Deus, a missionária Núbia, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, os nossos amados irmãos, Senhor Deus, da liderança, Senhor Deus, toda a membresia da tua igreja, Senhor Deus, esteja também, Senhor Deus, operando, Senhor, na vida de cada amado irmão, de cada amada irmã, Senhor Deus, que tem nos acompanhado, que seja o Senhor conosco nessa manhã, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, no nosso ir, no nosso vir, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, para o trabalho, para a escola, Senhor Deus, todos os nossos afazeres, ó Pai, esteja, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, nos guia, nos protege, nos livra, Senhor Deus, de todo mal, ó Pai, também cuida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que estão em situação de rua, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que estão nos abrigos, ó Pai, centro de recuperações, muitas vezes, ó Pai, boca de fumo, Cracolândia, Senhor Deus, lugar, Senhor Deus, de prostituição, que o teu poder, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja trazendo, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, liberdade, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que teus filhos, ó Pai, venham ultrapassar, Senhor Deus, as situações, ó Pai, que estão, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a quem, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, aprisionados, ó Pai, aleluia, por espíritos malignos, mas o Senhor, ó Deus de Israel, é Deus que, aleluia, vem, Senhor Deus, e transforma. O Senhor é Deus que vem, Senhor Deus, e faz tudo novo. Assim, Pai amado, Pai querido, Pai, esteja, Senhor Deus, ó Pai, operando, Senhor Deus, milagrosamente, Senhor Deus, na data desse dia. Cuida também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, das maternidades, onde, Senhor Deus, as mamães, Pai, aleluia, estão tendo, Senhor Deus, os seus filhos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, e dá, Senhor Deus, força, Senhor Deus, coragem, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, saúde, paz, alegria, prosperidade, cuida também, Senhor Deus, daqueles que se encontram acamados, ó Pai, doentes, enfermos, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, ouve, Senhor Deus, a voz, Senhor Deus, do coração, da mente, Senhor Deus, aleluia, que teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor Deus, na data de hoje. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, o clamor do teu filho, ó Pai, que tem pedido, Senhor Deus, por uma porta aberta, Senhor Deus, aleluia, por uma solução, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, de uma porta aberta, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, por um alimento, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, ajudando os teus filhos, ó Pai, com o pão de cada dia, Senhor Deus, com o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe também a nossa diaconisa Darcília, Deus esteja aí operando maravilhosamente na data desse dia, que Deus esteja aí nos ajudando a vencer, aleluia, as barreiras, amém? Glórias a Deus. Poliana está dizendo, ore, pastor, pelo meu casamento, aleluia, ore pelo meu esposo, amém?
glórias a Deus, também, aleluia, Fredson Luiz está aqui conosco, Deus esteja te abençoando, também Fernanda Tamira está dizendo, cheguei, que Deus esteja te abençoando, amém, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, o casamento de Poliana, Senhor, nas tuas mãos, toma o Lourenço, Senhor Deus, esteja tomando esse casal, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, Senhor Deus, também, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, a Ana Paula, Senhor Deus, em nossas orações, ó Pai, o Pedro Igor, esteja abençoando o casamento, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, derramando do teu poder, da tua unção, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, Senhor Deus, que a tua boa mão, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, os teus filhos e filhas, ó Pai, para que possam, Pai, aleluia, cada dia, Senhor Deus, está cumprindo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua vontade, porque o Senhor, ó Pai, abençoou o casamento, ó Pai, casamento é uma instituição feita pelo Senhor, então abençoa, Senhor Deus, para a honra e glória do teu poderoso nome, em nome de Jesus, amém? Júlia Campos, né? Deus esteja aí abençoando Júlia, que Deus esteja também abençoando o seu casamento, tá, Júlia? Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, Deus esteja operando também no seu casamento, operando no casamento dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs, que Deus esteja fazendo aí o sobrenatural, que seja um tempo de bênção, amém? Quero trazer uma passagem que está aqui em Judas, né? Vamos estar lendo, meus amados irmãos, vamos estar colocando nossas vidas diante do Senhor através da sua palavra. Judas, capítulo 1, né? Judas, ele só tem um capítulo, né? E eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos nessa manhã, que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente na minha vida, na sua vida, que sejamos uma bênção nas mãos do Papai do Céu, amém? Glórias a Deus. Judas, quero estar aqui, aleluia, falando, diz assim o prefácio e saudação, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Contra os ímpios e falsos mestres, esta é a epígrafe do texto que vamos estar lendo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardando o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles que ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai daqueles, porque
entraram pelo caminho de Caim e foram levados, aleluia, ao engano pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridades, banqueteiam-se convosco, apresentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levados pelos ventos, de um lado para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos, aleluia, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram prediletas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Continuando aqui, exortação à doxologia final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade e fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, o único Deus Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí maravilhosamente, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Então seja bem-vindo também Bianca Musa, que Deus esteja te abençoando, o Yuri Neves, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida dos meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Deus é bom, né? Deus está aí operando magnificamente nas nossas vidas, amém? Eu quero dar continuidade aqui, mais uma palhinha, né? Lendo mais um trechinho aqui do livro de John Foxe, o livro dos mártires, né? A gente vê, meu amado irmão, minha amada irmã, que John Foxe, ele diz que este livro não é simplesmente a respeito da historicidade da igreja,
mas uma denúncia a respeito das coisas que fizeram com os nossos amados irmãos. Eu já falei para vocês que transpassaram os nossos amados irmãos por causa da sua fé, essa fé protestante, essa fé que protesta, que quer amar ao Senhor, somente ao Senhor, essa fé que quer amar ao Senhor em espírito e em verdade. E por causa que amavam ao Senhor sem subterfúgio, por causa que amavam o Senhor sem interferência, por causa que amavam o Senhor sem ter nada na frente, mas estavam ligados aqui na terra e no céu. Por causa dessa fé, muitos foram queimados em fogueira. Por causa dessa fé, muitos foram decapitados. Por causa dessa fé, muitos foram mortos, afogados com as pedras amarradas pelas canelas. Muitos, amados irmãos, passaram situações terribilíssimas, mas nós estamos fortalecidos no Espírito Santo do Senhor e vamos continuar, aleluia, louvar, a engrandecer ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda, minha amada irmã Maria Iribarra, né? Que Deus esteja operando aí na sua vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, aleluia, que Deus esteja aí operando nas nossas vidas, na vida dos nossos, amém? Então, continuando aqui, diz assim: porém, os papistas, né, os papas e aqueles que seguiram, né, as suas ordens, os papistas, o Deus de Israel, porém os papistas expulsaram as pessoas de suas moradias no dia assinalado, sem nem sequer lhes permitirem levar as roupas suficientes para, aleluia, as abrigarem. Muitas morreram nos montes devido à natureza do clima ou por falta de alimento. Alguns se atrasaram depois da execução do edito, encontraram um tratamento ainda mais duro, assassinados pelos papistas. Eles foram assassinados. Outros mortos a tiros pelas tropas arquiteladas nos vales. Uma descrição particular dessa crueldade aparece em uma carta escrita por um palestrante que estava neste lugar, mas que felizmente escapou da matança. Disse ele: o que o exército, ao instalar-se no lugar, aumentou em número pela adição de uma multidão de papistas das vizinhanças, os quais, ao verem que éramos presa para o saque, lançaram-se sobre nós com furioso ímpeto, além das tropas do Duque de Saboia. E dos papistas havia alguns regimentos franceses, algumas companhias das brigadas irlandesas e vários grupos de homens fora da lei, contrabandistas e presos, a quem prometeram perdão e liberdade neste mundo e absolvição no mundo vindouro, por ajudarem no extermínio dos crentes protestantes de Piemonte. Esta multidão armada, alentada pelos bispos e monges, caiu sobre nós furiosamente. Nada se podia ver agora, senão rostos horrorizados e desesperados. O sangue espalhava-se pelo chão das casas. As ruas estavam repletas de cadáveres. Ouvia-se gemidos e clamores por todas as partes. Alguns se armaram e enfrentaram as tropas, e muitos com as suas famílias fugiram aos montes.
em certo povoado, atormentaram cruelmente as 150 mulheres e crianças após a fuga dos homens, degolaram as mães e romperam-se o cérebro dos filhos nos povoados de Vilário e Bórbio. Tomaram todos os que se recusaram a ir à missa, de 15 anos para cima, e os crucificaram de cabeça para baixo. E a maioria dos que estavam abaixo dessa faixa etária foram estranguladas. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, era a perseguição da Inquisição da Igreja Católica pelos papas, aqueles que eram protestantes, aqueles que eram crentes no Senhor, aqueles que queriam exercer a sua fé salvífica e adorar somente a Deus, não a ídolos. Sara Rastingui Noli de Vignes, uma mulher de 60 anos presa por alguns soldados, recebeu a ordem de rezar alguns santos e, ao recusar, cravaram-lhe uma foice no ventre. Destriparam-na e em seguida cortaram-lhe a cabeça. Marta Constantine, uma formosa jovem, foi tratada com grande indecência e crueldade por vários soldados que primeiro a violentaram e a seguir a mataram, cortando-lhe os seios. Em seguida fritaram-nos e os deram a alguns de seus companheiros, os quais não sabiam do que se tratava. Quando terminaram de comer, os outros lhe disseram que saborearam carne humana, o que resultou em uma peleja na qual lutaram com espadas e tornou-se uma carnificina. Vários foram mortos nesta briga, a maioria dos quais que os tomaram parte da horrenda morte dessa jovem. Em seguida, enganaram tão desumanamente seus próprios companheiros. Alguns dos soldados prenderam os homens de Tarsiniere e em seguida transpassaram-lhe os ouvidos e os pés com as suas espadas. Depois arrancaram-lhe as unhas dos dedos e das mãos e dos pés com tenazes em brasas vivas e ataram-no a um rabo de burro e arrastaram-no pelas ruas. Finalmente amarraram-lhe a uma corda ao redor do pescoço e a puxaram com tamanha violência que arrancaram a cabeça do corpo. Pedro Simontes, um protestante de 80 anos, foi amarrado pelo pescoço e pelos calcanhares e lançado a um precipício. Em sua queda, um galho de árvore prendeu as cordas que o amarraram e ficou pendurado entre o céu e a terra, de modo que agonizou durante vários dias até morrer de fome. Por recusar-se a renunciar à sua religião, Esai Garcino foi cortado em pedaços. Os soldados diziam em ato de zombaria que o fizeram em picadinho. Uma mulher chamada Armanda foi esquartejada e os seus membros pendurados sobre um valado. Duas anciãs foram destripadas e deixadas sobre o campo de neve, onde morreram. E uma mulher de idade muito avançada, deformada, cortaram-lhe o nariz e as mãos e foi deixada para que
sanguentasse até a morte. Muitos homens e mulheres e crianças foram lançadas dos altos das rochas para serem consequentemente despedaçadas. Magdalena Bertino, uma mulher protestante de La Torre, foi totalmente despida, amarrada a sua cabeça entre as pernas e jogaram em um precipício. A Maria Raimondete, que vivia na mesma cidade, esfolaram-na viva até que expirou. Magdalena Pilote de Vilário foi esquartejada na gruta de Cóstulos. Ana Charbonnieri teve o corpo transpassado por uma estaca e em seguida foi fixada no solo para que morresse assim. A Jacob Perrin, um ancião da igreja de Vilário, e seu irmão David esfolaram vivos, e um habitante de La Torre chamado Giovanni Andrea Michain foi preso com 4 de seus filhos, 3 dos quais foram esquartejados diante dele. Os soldados perguntavam-lhe, após a morte de cada criança, se estava disposto a mudar de religião, e a isso negou-se constantemente. Um dos soldados tomou pelas mãos e pelos pés, então o último ao menor de todos, e ao fazer ao pai a mesma pergunta, este respondeu da mesma maneira, e aquela besta desumana matou a criança, e ao rompê-la pela cabeça, naquele momento o pai separou-se bruscamente deles e empreendeu a fuga. Os soldados dispararam as armas, contudo falharam. Ele, ao correr toda a velocidade, escapou-se e ao esconder nos Alpes. Assim eram a perseguição da Santa Inquisição dos papas da Igreja Católica. Isso é a historicidade da Igreja. Isso aconteceu no passado da Igreja. Isso, meu amado irmão, é história que não deve ser repetida entre nós, mas que nós devemos guardar o nosso coração no Senhor e buscar o Senhor enquanto nós podemos e falar com Deus. Trata da humanidade, muda o coração, muda a mente, muda a nossa história, Senhor, porque nós precisamos que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Guarda, Senhor Deus, todas as religiões no mundo, ó Pai, porque o julgamento cabe somente ao Senhor, não ao homem. O Senhor não deu direito ao homem fazer justiça com as suas próprias mãos. O único que é juiz de todos é o Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor, naquele que vive, naquele que reina para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando, eu quero estar clamando, eu quero estar te pedindo, aleluia, para orar comigo, para nós estarmos orando pela paz na humanidade. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Nós te pedimos encarecidamente, ó Pai, não deixe, Senhor Deus, que essas atrocidades, ó Pai, que aconteceram no passado, ó Pai, que nós sabemos, ó Pai, que nossos dias, ó Pai, não acontece, Senhor Deus, diante dos nossos olhos aqui no Brasil, Senhor Deus, mas tem acontecido em alguns lugares, ó Pai, ou também as ocultas, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, pela paz, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, para que um homem seja sensível, ó Pai, à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, para que a humanidade, ó Pai, aleluia, venha ser, Senhor Deus, mais humanos, ó Pai. E venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, colocar toda a fúria, Senhor Deus, por terra, Pai. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, louvar, engrandecer e magnificar ao Teu santo nome. Muda, Senhor Deus,
o nosso comportamento, Senhor Deus, muda, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, traz paz, ó Pai, entre nós, ó Pai. Cesse, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, as guerras, ó Pai, que venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministra, Senhor, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ser avivados pelo Senhor dia após dia, e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade todos os dias de nossa vida. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Hoje, terça-feira, hoje nós temos o culto, né? Às 19 horas eu quero convidar você ao culto da família, amém? Para nós estarmos clamando ao Senhor, orando, pedindo ao Senhor que o Senhor venha e faça infinitamente mais na minha vida, na sua vida, que nós sejamos uma bênção. Vamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. E a gente precisa, amados irmãos, colocar os nossos filhos, nós precisamos colocar os nossos parentes diante do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos muito de lado os nossos filhos, nós deixamos muito aquém. Vamos estar sendo mais unidos, amém? Vamos trazer mais para perto, vamos estar beijando, né? Abraçando, cuidando, né? Transmitindo esse amor gostoso. Então vamos fazer em nome de Jesus Cristo, amém? Então que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando, operando na sua vida, na vida de sua família, na vida de todos os seus, amém? Deus esteja abençoando a todos. Eu quero agradecer essa enorme presença dos nossos amados irmãos, e eu creio que Deus tem aí feito coisa maravilhosa entre nós, né? Tem muitas pessoas falando conosco nessa manhã, não dá para falar com todas as pessoas, mas que Deus esteja abençoando aí, aleluia, aos meus amados irmãos, né? A Júlia está perguntando, já vai ter live amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos amanhã juntinhos, tá? Deus esteja abençoando a Neide também, Deus esteja abençoando a Vitória Gomes, né? Que Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos, que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Então, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Amém? Deus abençoe, fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.